A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. A palavra de hoje está no livro de Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 11. Diz assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Vamos meditar um pouco nessa palavra para que nós possamos entender o que marca o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O livro de Hebreus está presente no Novo Testamento e ele foi escrito, aos judeus. Hebreus é a mesma coisa que judeus. E o autor desse livro, ele está fazendo referência, ele faz uma referência comparativa àquilo que aconteceu no livro de Êxodo e aquilo que está acontecendo mediante esse novo tempo pós Jesus Cristo. Quando o povo hebreu saiu do Egito, houve um período muito longo de peregrinação pelo deserto. Mas Deus estava com eles, Deus estava junto deles, suprindo todas as necessidades. E a maneira como Deus ordenou que eles fizessem para que a presença do Senhor fosse marcante no meio do povo, era construir um tabernáculo. Então esse tabernáculo ele era feito como se fosse uma grande tenda. Ele tinha toda uma dimensão, mas ele era móvel, porque como eles estavam no deserto, eles precisavam estar sempre em movimento. Então eles desmontavam essas tendas, caminhavam no deserto. Quando eles encontravam um lugar que eles iriam estabelecer ali por algum período, eles montavam novamente o tabernáculo, essa tenda, com todas as alegorias as quais havia ordenado o Senhor. Uma comparação bem comum era como se fosse um circo, esses circos que viajam de cidade em cidade. Cada vez que eles trocam de cidade, eles têm que fazer toda a montagem do picadeiro, das lonas, das arquibancadas. Vamos imaginar assim, não um exemplo muito cristão, mas para que a gente possa entender. E no tabernáculo havia toda uma divisão que era obedecida segundo o sacerdote. Então havia um lugar chamado Santo dos Santos. E no Santo dos Santos somente o sacerdote poderia entrar. Ninguém mais poderia ir além daquele véu que separava, uma antessala do Santo dos Santos. E curiosamente o sacerdote, quando ele entrava lá uma vez por ano, era para oferecer sacrifícios em expiação dos pecados do povo. Somente ele poderia entrar naquele lugar, porque era um lugar santo. A glória do Senhor se manifestava naquele lugar. E caso acontecesse alguma coisa dele morrer naquele espaço, ele entrava com uma corda amarrada na cintura para que ele pudesse ser retirado. Então essa é a visão que nós temos do Antigo Testamento, da presença de Deus, onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo hebreu. Mas agora o autor de Hebreu, após a vinda de Jesus, após a crucificação de Jesus, ele está ensinando, ele está exortando o povo de que o sacerdote maior, o sumo sacerdote, já veio para a salvação deste povo. E que agora o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, não mais habita em espaços, em lugares feitos por mãos humanas. Porque o primeiro tabernáculo era feito com tendas, era uma edificação humana. Mas a partir da vinda de Jesus Cristo, o véu se rasgou. E esse símbolo que marca o rasgar do véu de alto a baixo significa que a divisão que nos separava o homem de Deus foi rompida. Nós, quando aceitamos o Senhor Jesus como único e legítimo Salvador, nós somos chamados a ser templo do Espírito Santo. Então significa que o Espírito Santo de Deus, ele habita no meio de nós. Que o Espírito Santo de Deus, ele habita
dentro de nós, porque nós, quando aceitamos a Jesus, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. E o que eu quero convidar você nesta manhã a repensar é quanto à sua condição de templo do Espírito Santo. É importante que nós possamos fazer uma avaliação das nossas vidas, olharmos para dentro de nós, sondar os nossos pensamentos, as palavras que muitas vezes fluem dos nossos lábios, olhar as nossas atitudes e questionar: será que eu, como ser humano, mesmo na condição de pecador, tenho feito algo que permita que Deus possa agir em mim? Muitas vezes é necessário que nós confessemos os nossos pecados para que nós fiquemos purificados. Toda vez que nós reconhecemos a nossa falha, a nossa transgressão e confessamos com os nossos lábios, oramos, pedimos perdão por aquilo que fazemos, é como se um banho viesse restaurar o nosso interior. E toda vez que nós somos lavados no nosso interior, o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade para trabalhar no meio de nós. Eu quero que você pense nessa manhã, enquanto nós estamos aqui juntos, unidos pelas ondas dessa rádio, ou que você, num outro momento, ouvindo pela internet essa programação, possa fazer uma avaliação de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. E que você possa crer na promessa que Jesus Cristo, o Filho único de Deus, ele morreu para que você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos desfrutar da promessa de vida eterna, mas acima de tudo, enquanto nós vivermos neste mundo, que nós sejamos templo do Espírito Santo. A palavra também fala que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que muitas vezes somos vasos rachados, imperfeitos. Mas é justamente nesse tipo de vaso imperfeito que somos que Deus permite que a sua glória venha se manifestar, que o Espírito Santo de Deus possa enchê-lo, para que a graça do Senhor Altíssimo possa transbordar por sua vida. Eleve os seus pensamentos para o alto nessa manhã, independente do lugar aonde você está, e permita que uma nova aliança possa ser estabelecida entre você e Deus. O máximo que eu posso fazer nessa manhã aqui onde eu estou é falar desta palavra, é convidar você a unir a sua fé à minha e aprendermos com esta palavra que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele habita no meio de nós para que grandes, poderosas coisas possam acontecer. Deus quer usar a sua vida, Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer te encher da esperança da graça salvadora que há no nome do Senhor Jesus, para que você possa caminhar dia a dia, na certeza que há uma promessa a ser cumprida na sua vida. Muitas vezes nós temos lutas diárias, lutas contra a enfermidade, lutas contra os problemas familiares, lutas muitas vezes com questões financeiras. Enfim, diariamente nós temos que enfrentar leões que se levantam e nós temos que ser mais fortes, mesmo quando aparentemente nós estamos fracos. Mas quem nos fortalece é a nossa vontade de viver, é a nossa vontade de colocar a presença de Deus no meio dos nossos projetos e saber que mesmo os fracos, nós somos fortes quando somos revestidos do Espírito Santo de Deus. Permita nesta manhã que a graça do Senhor Jesus possa abençoar a tua vida e que esta palavra possa ser guardada no seu coração como uma pequena semente para você entender um pouquinho da magnitude, da grandeza do nosso Deus. Que nós possamos ser abençoados, você, a sua casa, a sua família, os seus negócios, enfim, tudo aquilo que você estender as suas mãos nessa manhã para colocar na presença de Deus, orando, intercedendo e abençoando até mesmo os teus inimigos. Amém? Receba essa palavra com muito carinho, receba essa palavra nessa manhã com grande alegria, em nome do Senhor Jesus.